Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, boa noite. Vamos começar uma live sensacional aqui com a professora Mara Diotto, jornalista, professora universitária, trabalha com muitas empresas, que a gente vai falar sobre esse momento que a gente está passando de pandemia e também essa questão referente ao desenvolvimento na pandemia, né? E qual é o seu diferencial competitivo, né? Esse é o tema. Então, já estamos aguardando aqui a professora Mara chegar para a gente começar, tá bom? Então, vai chamando as pessoas, vai convidando o pessoal aí para participar, porque vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ser bem interessante, né? Daqui a pouquinho, então, a professora Mara está aí com a gente e a gente vai começar essa live sensacional. Vale a pena, viu? Vale a pena você participar, porque o tema é super atual e com certeza vai agregar muito aí na vida de vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho a professora Mara está chegando aí e a gente vai começar. Convidando a todos para participar, convide seus amigos, convide a galera aí, a professora Mara está chegando aqui. Olha lá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, Boa Mara. noite já, né? Boa noite. 18 horas já é boa noite já. O pessoal está chegando, Mara, então, falando para convidar as pessoas, né? Então, se você também Sim, puder aí já mandar um alô para sua turma, a galera do WhatsApp, enfim, né? Para vou ser mandando. realmente uma live produtiva, né? A gente sabe Vou que a gente avisando está no a momento todos de agora. live, né? Olha o Edson aí falando, a gente está no momento de live. Outro dia eu fui abrir a geladeira, tinha uma live dentro da geladeira lá, porque tá todo mundo dentro de casa, né? E esse momento de pandemia, por mais as flexibilizações estão acontecendo, mas as pessoas estão buscando uma forma de se conectar, de conversar, né? Uhum. Então, dá um alô aí para a galera que está chegando, o Marcos, Boa a noite aí, Cássia. a Cássia chegou. Muito obrigada. Estou feliz aqui de reencontrar o Ronaldo, né? Fazia um tempo que a gente nos Uhum, falava. Estou muito feliz verdade. de estar junto aqui, conversando sobre assuntos que interessam para todo mundo, né? Que interessam a todos. Eu acho que é muito legal. Tô chamando aqui o pessoal, tá? Legal. O Tá. pessoal dá um tempinho, às vezes eles começam a passar ali, ver que está acontecendo alguma coisa, aí começam a clicar, né? Uhum. Mas já sempre agradecer o pessoal que está entrando aí, a Tainá, a Cláudia, o pessoal que está chegando. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, Mara? Porque nós precisamos, nesse momento de pandemia, ter coisas positivas para a gente pensar, ter Sim. informações, né? Uhum. E a gente vai trazer esses temas aí. E o tema principal da nossa conversa é qual o diferencial competitivo, né? Qual o seu diferencial competitivo? O que que a gente Que pode é super ser, né? O atual, que que a né? gente pode criar de diferencial para poder sobreviver a esse momento que a gente está vivendo, difícil para todos, mas que Exato. tudo tem solução, né? A gente tem que entender que tudo tem solução É. para o bem. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Pensar Uhum. que as dificuldades existem e a gente tem que sobreviver a elas. E vamos Exatamente. encontrando aí caminhos, né? Muitas vezes a gente não sabe quais caminhos são. A gente está vivendo num momento, né, Ronaldo, que a gente não tem Uhum. história, a gente não tem histórico para a gente dizer, É. aconteceu isso, vamos fazer dessa forma. Não, eu acho que está novo para todo mundo, está difícil para todos, talvez mais para uns, né? Menos para Uhum. outros, mas existem as dificuldades. A gente estava conversando na outra conversa que a gente teve sobre o momento de Darwin que a gente está vivendo, né? Mais um É momento de verdade. Darwin. A gente ter que. Falei isso para os meus alunos essa semana aí. Eu tenho falado muito isso, né? A É, adequação é o principal. É você não ter. Você não é o mais bonito, mais inteligente, o mais rico, o mais forte. É aquele que se adequa. Dentro da é. necessidade desse momento, é aquele que se adequa. E aí a gente tem que encontrar caminhos. Né? A gente sobrevive. A gente É. Já sobrevive. tiveram, né?
já tiveram outras pandemias aí na história da humanidade, né? E a gente Tenho sobreviveu uma mãe de e, 86 anos que é muito sábia e ela fala nossa, exatamente isso. A gente já passou por tanto perrengue, e a gente foi sobrevivendo, sobrevivendo, as coisas foram acontecendo. Eu acredito muito em Deus, né? Eu sei que eu tenho uhum, uma forte crença de que algo maior nos dirige, né? Que nos leva adiante. E se a gente não é, tiver isso, vai se pegar, né? Bom, mas vamos indo. exato, exatamente. Bom, ó, a Dani já está por aqui, já está dando boa noite, né? Então acho que a gente já pode começar para quem está chegando. Uhum, A gente tem pouco tempo, né, pelo Instagram, o time aqui é de geralmente 1 hora, né? E a gente vai uhum. conversando, a gente vai batendo papo e passa tão rápido, né? O pessoal que está participando também vai poder fazer perguntas, vai poder interagir com a gente, né? Que é uma coisa super bacana, né? É Dessas muito questões. legal, muito legal. Eu tenho feito algumas lives, né? A Dani está sempre participando, tem os meus alunos aí sempre que participam. Uhum, E E assim, né, como a gente vai ser lembrado também desse momento, né, que a gente está passando, ou seja, nós que somos professores, né, eu acho que sempre o professor ele é responsável por unir as pessoas, é responsável por fazer uma reunião onde traga informações importantes para o dia a dia, né, e assim, a gente uhum. está tendo agora a questão do home office, né, que é o trabalho online, e também as aulas online, eu tenho dado muitas aulas online, mas a gente perde um pouco dessa questão do As aulas contato, online né? a gente tem dado, exatamente. A gente perde um pouco do contato ali de estar tete a tete com o aluno, né? É uma coisa que eu sempre valorizei bastante, acredito que você também. Mas antes de a Uhum. gente entrar em todos esses pontos, Mara, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho, para a minha audiência aí que está te ouvindo, te Para vendo. quem não me conhece ainda, né, eu sou uma profissional da área de negócios, sou formada em administração, minha formação básica é administração, e tenho vivido nessa área de negócios nos últimos. Se eu começar a falar de muito tempo também, vão começar, né? Vou Não, entregar a minha idade. Mas assim, mas é verdade, experiência. eu tenho muitos anos na área, comecei muito cedo também, então isso me possibilitou desenvolver, fazer um bom desenvolvimento. Trabalhei em todos os segmentos, comecei como assistente do assistente, aí cheguei à direção em alguma empresa, já trabalhei fora do país, trabalhei com Legal. produtos de alto luxo, já trabalhei com cesta básica, então desde do mais necessário até o mais alto luxo. E há 13 anos eu montei a minha consultoria, depois de já ter tido uma experiência grande nas empresas. Eu percebi o meu diferencial, falando em diferencial, né? Percebi aonde eu poderia é, seguir o meu caminho. E aí eu montei uma consultoria de negócios, estratégica de negócios, e há aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei a dar aula também, no nível universitário, né, no Legal. segmento universitário. Excelente. Uhum. E aí eu E é uma excelente foi onde professora. me identifiquei muito também, é uma coisa que eu amo fazer, estou na área também docência na área de negócios, e aí fui me especializei. É, a última especialização que eu tive foi em logística reversa, é o meu mestrado, que eu terminei mestrado em ciências ambientais, que é uma área que eu já trabalho há algum tempo e que é uma área extremamente necessária, né? Eu tenho um Verdade. apego ao meio ambiente, assim, já tenho alguns anos, já tenho uma preocupação muito grande, e esse mestrado me trouxe uma conscientização muito maior. Como eu dou aula nessa área de logística reversa, você acaba tendo uma conscientização muito maior do que já vem do seu coração. Né? Você começa a ter Exato. cientificamente você começa a se apegar a uma coisa, a ter grande apreço por um conceito que está cada vez mais difícil você fazer as pessoas entenderem o quanto que é É, preciso rever expurgo de resíduos, o quanto é é, difícil fazer as pessoas reverem conceitos de consumo, né? Padrões de consumo que o meio ambiente está é. dizendo, cara, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. O meio ambiente Pô, está já passou do limite, né? ouve, né? E o ser É, humano não.
Então, ele tem dado sinais, e eu acredito muito que esse problema que a gente está vivendo hoje é uma consequência ambiental também. É verdade. Tem. A gente precisa rever realmente os conceitos mesmo. Legal, Mara. E aí eu tô tô ativa aí, tô trabalhando. Me pegou também, não tô diferente de ninguém. Estou num momento difícil também da consultoria, num momento de adaptação das aulas. Você estava falando de como é que a gente lida agora com esse fato de você estar dando aulas online. Eu sou absolutamente uma professora presencial, sempre fui. Eu olho para a carinha do aluno, eu sei se ele está ali, porque tem aluno que está fisicamente, mas a alma está em outro lugar, né? Não está, em outro ambiente. Professora presencial, eu sei que o aluno está prestando atenção, eu sei se o aluno está entendendo ou não, então essas expressões corporais te ajudam a desenvolver a aula, e nesse momento isso não foi possível, né? Você não está conseguindo. Aí eu comecei a ler voz, eu comecei a entender as vozes dos alunos, entendeu? Porque aluno não aparece, né? Aluno online, raramente aparece o aluno no vídeo, ele fecha o microfone. Às vezes, né? Vídeo, você acaba, você não tá com ele, e aí você aprende. Você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo a entender como é isso. E eu tô me adequando. Assim, tá difícil, porque não é a nossa cara isso, né, Ronaldo? A gente está acostumado, ainda mais na educação física, que o teu trabalho corporal é muito maior que o meu. Então, mas a gente vai se adequando. Acho que a gente vai encontrando caminhos. É muito mais, um esforço muito maior, né? Quando você está se adequando, você sai da sua zona de conforto, você está lidando com coisas mais difíceis, então te exige muito mais. Mas a vida é feita disso mesmo, né? Não teria a menor graça. Desafios, né? Exatamente, Mara. Bom, muito obrigado aí por essa introdução, né? Já tem muita gente aqui. Vamos dar uma boa noite para todo mundo, né? Ó, a Dani está aí com a gente, a Nadir, o Silvio, meu aluno na faculdade, na licenciatura, aí no bacharel, a Laís, a Bruna Oliveira, quem mais aqui? Andressa, manda um beijo pra a Eliane, o Glauco, o pessoal mandando boa noite, o João, tá presente aí, o Felipe, o Gabriel. Nossa, já tem bastante gente aí. E, bom, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, obrigado também por chamar os amigos para participar. Qual que é a nossa ideia aqui, né? O pessoal dando boa noite, o Marcos. Se você está ouvindo a gente bem, dá um curtir aí no vídeo, coloca um joinha, que a gente vai seguindo em frente, né? A gente sabe que a internet um pouco, às vezes, ela deixa a gente na mão, pode dar uma travada, pode falhar alguma coisa, mas o nosso objetivo hoje é conversar com vocês, né? Aí a Má mandando um boa noite, a Marcela Amaro também, minha aluna, e tá junto com a gente aí. Então, deixa o seu curtir aí para ver se você tá ouvindo bem, senão a gente aumenta o volume aqui e vamos seguir em frente, né? Esse papo gostoso aí com a professora Mara, que eu tive o prazer de conhecer na sala dos professores, né, na faculdade Unisus, e também tive o prazer de participar do programa, né, que foi meu convidado lá, legal, foi muito legal. Muito legal. A Mara também deixou o seu depoimento aqui no meu livro, né, Mara? Muito obrigado, eu guardo com muito carinho, tá? Porque tem pessoal que está chegando, Ronaldo, que não te conhece como eu conheço, então é bom você ir falando de você, para o pessoal te conhecer. Sim. Ah, com certeza. A gente vai trocar muita ideia aqui, vai ser um papo bem gostoso, né? Então, para o pessoal que está chegando, a gente vai falar aqui qual é o seu diferencial competitivo, né? Nesses dias de hoje, eu tenho algumas coisas aqui para trazer para vocês, mas principalmente, talvez abrir uma mentalidade de desenvolvimento, né? E o que é essa mentalidade de desenvolvimento? É usar o tempo que a gente está agora, nesse tempo difícil, que é um tempo que a gente está mais recluso, tem toda essa questão da pandemia, mas que pode ser também um tempo de desenvolvimento, né? Então, eu já faço uma pergunta, né, para a professora Mara, para a gente continuar o nosso papo. Mara, o que você tem feito? Você falou aí do seu mestrado, né? Mas o que você tem feito para se desenvolver nesse momento difícil aí que a gente está passando? Além do fato de me adequar às aulas remotas, que eu acho que esse foi, talvez esse tenha sido o meu maior desafio, Ronaldo.
embora a gente esteja falando da vida acadêmica, talvez tenha sido o meu maior desafio. Porque, na realidade, os meus projetos da consultoria foram suspensos em janeiro. Então, a minha adequação talvez seja lidar com a falta de desafios, porque eu não tenho tido projetos na consultoria. Então, a empresa parou, né? Parou, assim, a gente que não tem vida, a nossa vida não está feita ainda, que a gente está, quem trabalha com consultoria está sempre correndo atrás. Quem trabalha com consultoria é por projetos, então termina um projeto, você tem que estar atrás do outro, então é uma dinâmica muito grande o tempo todo. Então você tem que estar se reinventando, você tem que estar buscando novos caminhos, então isso para mim já é uma rotina. Mas eu acredito que o que mais me fez desafiar, né, seja a vida acadêmica. É claro que eu tenho uma vida pessoal também, que eu falo muito da minha mãe, que tem 86 anos, ficar distante dela fisicamente, não conviver com ela todos os momentos, não abraçar, não beijar, isso me deixa triste. Isso talvez tenha sido também, mas isso talvez muitas pessoas estejam vivendo essa dificuldade e estejam com o mesmo sentimento de tristeza que eu. Mas, em termos de desafio mesmo, eu acredito que tenha sido essa parte que a gente estava falando agora há pouco. As aulas online. As aulas online. Eu tenho cursos pequenos. Quem entrar no meu site pode ver que tem alguns sites da consultoria, tem alguns treinamentos online, né? Mas nunca foi dessa forma, que é um curso de graduação, que é continuado, é um curso continuado, onde você precisa conhecer os seus alunos, você precisa lidar com eles, saber qual é a fragilidade de um, o potencial do outro, fazer nivelamento de sala. Isso é muito difícil quando você não tem essa proximidade. Contato, então, né? Eu não tenho dúvida que essa tenha... a adequação já aconteceu. Né? Foram alguns meses, a gente provavelmente, existe a previsão de que no próximo semestre, de uma das faculdades que eu dou aula, vai ser o semestre todo, já está definido. Na outra faculdade que eu dou aula na Qualitas, só para deixar também, né, a minha vida acadêmica. Hoje eu sou professora na Qualitas, que é no curso de recursos humanos, que é graduação. Eu estou na graduação da Unisus, na área de negócios, de administração, e eu dou aula na pós-graduação do SENAC e na pós-graduação da Unisap. SENAC acabou de terminar também, e foi sempre esse mesmo contexto. Vamos nos adequar às aulas, vamos ver como é que a gente faz. Existe toda uma preocupação do professor e do coordenador de entregar o que se ofereceu, né? E da graduação, como que a gente vai continuar? E a gente tem a previsão no segundo semestre de continuar dessa forma. E eu já acredito que já houve adequação, tanto da gente, como professor, como dos alunos. Alguns alunos que tiveram uma dificuldade. E a gente sabe assim, Ronaldo, eu acho que o professor teve que fazer muito esse processo de vem cá, que não é... Isso não pode te desestimular. Você trazer o aluno e falar assim, calma que isso vai passar. Isso é temporário. Não, vamos esperar um pouquinho, porque o aluno se desestimula, o aluno se fica, não foi isso que eu pedi. E aí foi o nosso papel fazer essa para não ter evasão de alunos, e não por uma questão financeira da faculdade, não é isso, é por uma questão acadêmica mesmo. Chegar e falar assim, cara, você não pode perder esses meses que a gente está nessa dificuldade, é momentâneo, daqui a pouco a gente volta. E existem muitos alunos que têm uma grande dificuldade. Se você quiser falar de cognição em algum momento, você me fala nesse ponto também. Fica tranquilo, tá ótimo. Que a gente tem com os processos de inclusão, né? A Adriana colocou aqui.
A Adriana, desculpa, Mara, a Adriana acabou de Pode colocar aqui isso mesmo, né? Porque existe assim uma utopia, né? Acreditar que todo mundo vai conseguir acessar as aulas online, a internet é uma maravilha, o professor está lá animado, tudo numa sala de aula você tem esse contato. Mas Uhum, muitos têm dificuldade, porque a internet não é boa, às vezes o aparelho não é bom, não uhum. consegue ter uma memória suficiente, né? E tudo isso atrapalha o desenvolvimento, né? Muito. Se a gente pensar no, estamos falando isso do ensino superior, né? No ensino, que a Nem gente me fala assim das fale no ensino crianças, fundamental nossa, e, nossa, eu fico, é, fico angustiada de achar assim, como eu não tenho filhos. Então eu fico é, imaginando a dificuldade dos pais em fazer, não tem eles não são pedagogos, né? Eles não são professores. exatamente, E assim, e uma coisa que aí engloba todos complicado. os níveis, Ronaldo, é a Aham, dificuldade cognitiva. Eu acho que existem é, alunos que não têm, fora todas as características práticas, né? Assim, eu não tenho a tecnologia certa, eu não tenho um celular, certo, mas é um celular para ficar no Facebook, no Instagram, não é para ficar gravando é aula. verdade. E tem os Estudando, processos cognitivos do aluno. Tem aluno que tem um déficit uhum, de atenção muito grande se ele não tiver focado, se ele não tiver com o professor é, olhando nele, né? E aí é você está em verdade. com, com tantas variáveis te impedindo de prestar atenção, sabe? É o filho que eu tenho uma aluna que é ótima na parte Aham, da manhã, é ótima. Eu tenho uma turma tenho turmas muito boas, tenho sido muito feliz na realidade, né? E exato. ela assiste a aula comigo, ela liga o vídeo, ela assiste a aula com o menino dela no colo. É, Raras foram poxa as vida, é vezes o que tem. que ela não colocou o aluno no colo, o filho dela no. Nossa, Então, assim, e aí ele é é, super atento, ele não era. Não é assim, ela não colocou só para acalmá-lo, não. Ele é uma pessoa, uma aham, criança mais calma, às vezes que ele bom, saía. né? Assim, imagina a dificuldade de reter conteúdo. Você está você Nossa, tá, é você tá extremamente. dividindo o seu cérebro com uma porção de variáveis o tempo todo. É, Então, é muito difícil. Acho que é muito é difícil. difícil. E aí eu quero entrar também no processo cognitivo, assim, nesses últimos tempos, a gente ama todos os processos de inclusão, né? Você mais do que eu, Uhum. inclusive, o quanto é importante a gente Trabalho ter com. processos de inclusão, de todos os níveis. É. Inclusão, eu dou aula de diversidade em administração. Então, Nossa, a gente está falando de diversidade, a gente não está falando de gênero só, não está falando certo. só Não, a gente está falando de diversidade onde você tem, dentro de uma sala de aula, por exemplo, alunos de diversos níveis cognitivos, de diversos níveis de temperamento, de diversos Certo. níveis. Então, a gente tem, para o professor fazer a gestão deste nivelamento, é muito difícil em sala de aula, que dirá com esta Online. interface de controle. É, Então, eu acho que é um grande desafio. É um desafio para é. todos, e eu acho que é um aprendizado. Voltamos lá para Darwin. Eu acho que Darwin está exigindo, Voltamos. filtro de Darwin está exigindo da Acho que. gente exatamente É, essa adequação. E não adianta você reclamar. Eu vi um post hoje, essa semana, dizendo assim: aluno está reclamando do trabalho online, né? Só que eles têm que se adequar, porque as empresas vão cobrar muito isso. exatamente. Eu e o Ronaldo estávamos falando há algum tempo sobre os índices de home office que vão ser daqui para frente, né? Exatamente. Então, essa adequação a gente provavelmente vai voltar nos índices um pouco menores, mas não vai voltar aos índices anteriores, não. As empresas É, vão sair para o home office mesmo, vão trabalhar com esta necessidade de você se adequar à tecnologia. Você não pode mais é. dizer, não sei mexer nisso, não sei mexer naquilo, entendeu? Exatamente, exatamente. Legal, Mara. Puxa, então vamos entrar já direto no tema, né? Vamos aí, que o pessoal está participando, dá um alô aqui, porque a gente tem que agradecer, né? O Abraham está aí com a gente, acabou de entrar, mandou um oi. A Adriana está sempre colocando coisas importantes aqui, a qualidade da aula, né? Uhum. Os professores se manterem com a atenção dos alunos, né? Na questão do déficit de frente à tela. Muito obrigado. O Abel Santos está aí com a gente. O Bernardino, o Tony Timóteo. Então tem uma galera aí que está já Tem participando, a gente bastante gente, depois. né? Tô feliz da Sim, audiência aí. sim. Ah, mas é ótimo. Se tiver uma pessoa aqui, eu já estou feliz. O Ah, mais sim. importante é a gente passar.
é a gente passar para as pessoas essa questão, né? E entrando no tema realmente, que a gente convidou as pessoas para participar, qual é o seu diferencial competitivo? Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, né, Mara? Como você vê essa questão? Lá no meu livro, tem um capítulo que eu coloquei, seja competitivo, né? Depois que você falar, eu falo um pouquinho aqui do que eu quis dizer lá no livro, né? Mas comenta com as pessoas aí o que que você vê de importante, o que que é realmente esse diferencial competitivo que nós precisamos ter para estar trabalhando, para ser úteis aí dentro das empresas, e não só isso, né? Eu acho que para nós mesmos, né? A gente precisa realmente desenvolver essa questão, tá bom? Sim. Eu acho assim que a gente precisa ter a noção do que é competitividade e o que é canibalismo. São coisas muito diferentes. Né? Quando a pessoa fala, porque eu sou competitivo, porque eu preciso ganhar sempre, eu preciso que o outro perca para eu custo, ganhar. Né? Isso não é diferencial competitivo. Né? O que a gente precisa entender, e aí a gente entra nesta nova era de competitividade, que é a competitividade de parcerias. Você não é competitivo sozinho. Você não consegue. Olha que legal. Você não consegue vencer. Esse já é o diferencial. Isso já é um diferencial. Você entender que você não vence sozinho já é um grande diferencial. Por quê? Eu lancei o meu livro em 2013 com uma base de raciocínio do John Child, que é um inglês que eu amo de paixão, que é um autor inglês que eu admiro muito o raciocínio dele. E ele já dizia isso no começo da década de 2010, e que hoje está cada vez mais forte, que é: você não vence sozinho. Você tem o seu diferencial, que tem que se juntar com outro diferencial para que vocês vençam juntos melhor. Olha que legal. Ótimo. Esse lance é você criar parcerias. Então, assim, eu dou aula eu trabalho com administração estratégica e dou aula de administração estratégica. E na administração estratégica, a gente trabalha exatamente isso, as parcerias. Da década de 2000 para cá, percebeu-se que era importante você criar parcerias. E eu estou falando de empresas, mas a gente tem que trazer isso para a gente mesmo. Fala assim, como é que você faz? Você não vence sozinho, você não faz nada sozinho, você não vive só. O homem não é uma ilha, entendeu? A Bel colocou aqui, vencer requer muito trabalho. Muito, muito. E assim, ninguém... Sabe aquelas histórias que vêm para você e falam assim, eu tenho um projeto maravilhoso que é para ganhar dinheiro em menos de um ano. Eu falei, calma. Eu nunca vi ganhar muito dinheiro. Com muita calma nessa hora, porque não existe. Ou é ilegal, ou é uma coisa fora da verdade, porque você não consegue fazer milagres, né? Existe um mundo, o mercado é competitivo, então você precisa gerar esse competitivo com parcerias. As tecnologias possibilitam isso. As empresas conseguem gerar parcerias. Na logística mesmo, a gente trabalha a empresa estendida, né, com vários níveis de fornecimento, com vários níveis de distribuição, onde a empresa cria parcerias mesmo. Então, quando a gente está falando de diferencial competitivo, a gente tem que pensar, o que eu faço muito bem para isso? Anota, pessoal. Anota aí. Essas aulas gratuitas aí, vale a pena, hein? Então, primeiro, vamos pontuar. O primeiro, vamos lá, Mara, para mim colocar aqui no meu papel. O primeiro ponto, o que é? O que eu faço muito bem? Porque eu não faço tudo muito bem. Não existe ninguém que faça tudo 100% direito. Verdade. Então, você pode fazer muito bem alguma coisa, e aí você vai criar uma parceria com alguém que faça alguma coisa melhor que você, e você melhor que ele em alguma coisa. E aí, juntos... Legal. Vocês vão fazer uma coisa boa, melhor do que se vocês estiverem... Que na realidade não é mais nada do que o conceito de sinergia. É o conceito de sinergia. Você trabalha junto. Foi-se o tempo onde você tinha que matar o outro para você vencer. Isso não existe mais há décadas. É verdade. A empresa fala assim, puta, eu tenho que matar aquele concorrente. Não, hoje existem parcerias existem os clusters. Os clusters em segmentos de mercado. Né, que fala assim, vou me unir, até vamos por ganhar exemplo, juntos, né?
vamos ganhar juntos. Então, assim, e eu não estou falando de processos governamentais, de legislação, não estou falando de intenção, Legal, né? De legal. intenção de fazer uma coisa boa juntos. Um bom exemplo disso, que é muito legal, que é um exemplo muito simplesinho, que a gente pode trazer para o conceito de Uhum. parceria, é um salão de beleza. Que eu falo muito quando eu Que estou trabalhando com agora tá empreendedorismo. fechado, né? Não pode abrir. Mas qual Não, que é o não, exemplo? não pode abrir, mas daqui a pouquinho abre. Mas vamos pensar assim, Aham. o salão de beleza, você tem o cabeleireiro, você tem a Uhum. manicure, que difícil, hoje raramente você tem um cara que faça as duas coisas, né? É, verdade. Você tem um cabeleireiro que se especializa, uma manicure que se É, especializa, às vezes tem um podólogo, aí você vai juntando para ter o quê? Para ter circulação no salão de beleza, né? exatamente. E aí Porque quem aí vai fazer só. Porque a pessoa que vai lá, às vezes, não consome só daquela pessoa, ela consome de tudo que tá ali, E aí você fala assim, né? eu não sou muito Legal. de fazer unha, de fazer cabelo, eu não sou muito vaidosa nesse sentido, né? Mas a gente, Mas toda mulher é, Mara, pelo amor de Deus. por exemplo, não, assim, mas assim, se eu tiver que fazer em algum, eu não tenho rotina disso, mas se eu tiver que fazer, eu não Ó, vou no lugar para fazer unha, no outro lugar para fazer cabelo, no outro lugar para fazer, você percebe? Então aí exato, exato, você traz a junção de serviços, onde esses exato. profissionais vão trabalhar juntos para ganhar mais. Percebe? Sensacional. E a parceria, aí a gente vai entrar nos 4 conceitos de parcerias, que é a confiança, que isso hoje em dia, mais do que nunca, com os home office. Ó, vou fazer assim, Mara. Antes de você dar as quatro, vou fazer igual aqueles programas de TV. Antes de você falar as 4 dicas, não vou vir com o comercial, mas eu vou colocar aqui, ó. O professor Gilberto, que é um cara sensacional, o professor Giba, né? Ele colocou aqui, ó. Praticar cada vez mais e conseguir utilizar suas habilidades e qualificações somadas em duplicidade ou mais para alavancar as carreiras. Olha que bacana, né? Então, tudo Sim, isso muito legal. que você vem falando, né? Obrigado, professor Gilberto. Esse professor Gilberto é um amigo, né, que eu tenho aí na minha trajetória. E eu coloquei uma parte do livro onde eu falo de amizade, eu cito a história dele, né, a história que eu tenho com ele. Então, muito obrigado aí pela participação. Vou dar rapidamente aqui uma passadinha, né, a todo mundo que está aqui com a gente, já agradecendo, né? Tem gente que está aqui desde o comecinho, viu, Mara? Olha só, tá o tempo todo aí com a gente. A Bel Santos está aí com a gente. O meu aluno Siqueira está aí também, que trabalha com corrida de rua, tá? Tá aí com a gente também. A Maristela, o Abraham está aí com a gente. O cara é desenhista profissional. O Giba mandou aqui, tamo junto, parabéns pela live. A Jaqueline, enfim, a Laís também, que é corredora, está aqui com a gente, mandando joinha. Mara, então vamos lá. Agora, quem pegou papel e caneta, anota. Pessoal, vamos lá. Quais são as 4 competências? Vamos dizer assim, porque eu falo muito para os meus alunos que assim, hoje nós estamos na era da informação, né? Sim, Existe muita informação circulando, né? Existe hoje a questão da internet e tal. Só que, por incrível que pareça, não é chamada a era do conhecimento. Porque muito dessas informações não se transformam em conhecimento. Porque você transformar uma informação em conhecimento, você precisa de uma coisa chamada comportamento. O que eu quero sim. dizer, né? Eu falei recentemente para os meus alunos aí, estava falando sobre gestão do tempo, né? Eu falei de coisas importantes, coisas circunstanciais e coisas urgentes. Para ele pegar a sua agenda e colocar lá o que é importante, o que é circunstancial, o que é urgente, você vai. Beleza. Aqueles que conseguiram colocar em prática tiveram uma gestão do tempo melhor. Ou seja, ele utilizou o conhecimento, né, as informações, e o comportamento fez com que isso se transformasse em conhecimento, né? Já as pessoas Uhum. que acabaram não utilizando, né, essas informações, ela é só uma informação que passa. Então, assim, ela passa, mas ela não fica, ela não retém conhecimento, né? O Marcos Uhum. está aí colocando para a gente. Eu também estou sem mexer no Instagram há muito tempo e me acostumei com o Meet. É uma ferramenta, né? O Google Meet é que a gente tem utilizado, né? Antes de Uhum. começar a utilizar o Google Meet, eu estava dando aula aqui pelo Instagram. Então, o cara dava um clique, ele já entrava no meu vídeo, já via a minha aula.
mas aí depois, pelas questões, né, das instituições, acabou usando o Google Meet, porque às vezes pessoas que não eram da turma estavam assistindo as aulas, enfim, né? Eu não tenho Entendi, problema nenhum com isso. Mas existiam pessoas, e aí o cara fazia pergunta, interagia com a aula, achava muito, muito legal. Às vezes eu estava dando aula para o pessoal da faculdade, e o pessoal que é minha turma do ensino médio, por exemplo, estava interagindo mais do que o pessoal da faculdade. Mas é. é isso aí, Mara. Tá muito legal o bate-papo. Eu falei que o tempo passa rapidinho, né? Daqui a Nossa, pouco é acaba o nosso verdade. tempo. Agora que eu vi, tá? Quando a gente percebe, já foi, né? Mas aí eu queria Exatamente. só complementar o lance das parcerias, Pois não. Ronaldo, porque assim, Ótimo. são características, para a gente poder fechar uma boa parceria, não basta apenas a gente Uhum. querer as mesmas coisas, né? É importante você ter objetivos comuns numa parceria, mas existem Exato, algumas exato. características, na realidade são 4 características importantes. Primeiro é a confiança, né? E mais do Confiança. que Anota aí, nunca, pessoal. mais do que Anota. nunca Confiança. e aí, outro dia, a pessoa fala assim para mim: mas como que uma empresa vai ter confiança no home office? Né? Como é que eu vou criar uma parceria com o meu colaborador vai trabalhar em É. casa, e como é que eu vou ter confiança? Eu boto o sistema para monitorar ele. As Olha empresas só. estão colocando, então você bate cartão em casa já. As empresas estão Puxa batendo vida. cartão para trabalhar. Tem que Entendeu? tomar cuidado, né? Porque. A Cássia que está aqui na nossa audiência, que é uma grande amiga minha, ela Uhum. trabalha numa grande empresa, eles estão fazendo exatamente isso. É uma ferramenta para Uau. você gerenciar a confiança mesmo. E confiança é uma coisa que você é muito frágil, é um conceito Conquista, muito né? frágil, você vai É. conquistando. Aí você tem, por Exato. exemplo, os conflitos. Como é que você administra os conflitos numa parceria? Eu brinco muito com os alunos que eu falo assim, Essa é a o segunda dica, Mara. Confiança é a primeira e conflito é a segunda. conflito é a segunda, administrar Tô conflito. anotando aqui, ó. Então, imagine, por exemplo, quando você vai criar uma parceria muito análoga que eu faço em administração, é quando você A está. Cássia tá aí falando, ó. Olha lá, eu Eu bato faço cartão virtual, a Cássia. empresa, é isso mesmo. Já existem monitoramentos, porque a gente está Legal. indo para um índice de percentual de home office que não vai retornar. Por volta de 23% é o que vai ter de Ixi. profissionais colocados em home office a partir de agora. Uhum. Então, assim, um conflito administrativo que pode existir numa parceria é você querer a mesma coisa no mesmo tempo. Porque você Certo. não necessariamente, numa parceria, você consegue conciliar o objetivo com o tempo que Uhum. com a prioridade. Então, por exemplo, um noivo com uma noiva, né? Eles estão planejando, é uma Uhum. analogia que eu faço muito para o Tá. pessoal entender, que é o Certo. objetivo com a prioridade. Então, você tá Certo. planejando, caso você está namorando, tá apaixonado, tem amor, aí você quer casar, Uhum. só que eu quero casar agora, o outro fala, só quero casar quando eu me formar. Percebe? Ih, já deu briga. Então, assim, Já deu nas confusão. parcerias empresariais é a mesma coisa. É preciso entender quais são os objetivos dos parceiros, que isso é prioridade mesmo, tem que existir, e Sim. em que tempo você está trabalhando a atingir esses objetivos. Essa é a segunda Legal. característica. A terceira característica é você ter valores e conceitos muito parecidos. Porque se você pode querer a Ótimo. mesma coisa e você ter métodos diferentes para conseguir. E aí você entra no conflito. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Que assim, legal, mano. eu quero conseguir isso. Estamos no mesmo tempo? Ok, mas você respeita os E meus dá conceitos muito. e É. valores. Né? E aí que Então, assim, entra a questão do conflito, né? e aí você começa a gerar conflito e como é que você vai definir, como é que você vai levar adiante uma É. parceria se você não tem? E o último dele é como você controla a parceria. É controle. Controles. Então, assim, Que bacana, mano. Olha que legal. as empresas hoje, elas têm a tecnologia para controlar, mas os controles podem ser diversificados. Você pode controlar através de É. pessoas, só que aí você tem que Exato. ter pessoas muito competentes, hábeis, né? Com a É. dedicação para aquilo. Ou uma tecnologia. A tecnologia serve também para monitorar. Né? Você fala assim, Uhum. por isso que tem as ERPs da vida, os processos tecnológicos que fazem com que a convergência de documentos, a convergência Exato.
de assuntos auxiliem no processo. Mas é uma ferramenta, né? Você não vai... Exato. Você pode intimidar, você pode gerenciar, mas lá a confiança, os conflitos, prioridade, tudo isso, você não consegue mais fechar parceria se você não tiver isso tudo. E esse é um perfil que já existia, que hoje obrigatoriamente deverá trazer os sucessos nas relações. Das parcerias. Legal, mano. Parabéns. Eu acho que, como você falou, confiança, conflitos, valores e controles, né? Você viu que eu anotei tudo aqui. A gente cai também numa questão, ó, já tem perguntas aí, o Wellington tá fazendo aqui, eu vou fazer para você. Mas a gente cai numa questão também de credibilidade, né? Credibilidade é uma questão importantíssima, né? Que a credibilidade ela vem com essa questão realmente de fazer um bom trabalho, né? E aí você vai linkar essas duas questões que eu falei da credibilidade e a pergunta do Wellington aqui, agradecendo ele pela presença. O Abram também colocou aqui, buscar uma parceria com alguém diferente, mas com objetivo igual, onde a diferença é uma engrenagem que permite a melhora em ambas as partes. Olha que legal, parabéns, né? Se a diferença for se a diferença for agregador, perfeito. Porque as diferenças, se ela trouxer valores agregados, tudo bem, mas se for uma diferença de valores, por exemplo, vai acontecer um conflito em algum momento. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O Wellington colocou aqui como que você vê a questão da volta das aulas presenciais. Você falou um pouquinho, né, que na sua área de atuação, já algumas universidades falaram que vai voltar só no ano que vem, já tem previsão, né? Mas se quiser colocar mais alguma coisa aqui. Eu particularmente não acredito que voltem esse semestre. Aí é uma opinião minha, embora eu esteja com vivências diferentes em cada uma das instituições, eu tenho a minha opinião. Eu acho que não voltamos esse semestre. Entendi. Até porque algumas instituições estão montando estratégias para conduzir esse semestre. Legal, Mara. Bom, eu acho que também é um momento, acho que uma palavra muito importante, né, que eu trato bastante com os meus alunos, a Antônia está chegando aqui com a participação com a gente, a questão do autoconhecimento, né, que esse momento está permitindo que as pessoas também se conheçam, falem um pouco mais sobre elas, desenvolvam mais questões que estavam um pouco esquecidas, né. Eu falo muito isso para os meus alunos aí que são jovens, estão em busca do primeiro emprego, que é uma qualificação que eu desenvolvo também, que nesse momento o autoconhecimento é fundamental, como por exemplo, quais são as coisas que você precisa melhorar? Então tem pessoas que não sabem, por exemplo, falar em público, e ela identifica essa oportunidade de melhoria. Então, o que é isso? É você aumentar a sua percepção sobre você mesmo, o que você faz bem, como você falou, mas principalmente, o que você pode melhorar? E aí você aumenta a sua percepção sobre isso, e aí você desenvolve aquele comportamento, né? Só que antes você precisa talvez dar um passo para trás, para você ver realmente um horizonte um pouco mais claro à sua frente. E que às vezes naquela correria que a gente estava, antes da pandemia, vamos dizer assim, a gente não conseguia parar para ver esses detalhes, né? A gente ia no automático, tudo no automático. Você saía de casa cedo, não via o filho, quando voltava à noite ele já estava dormindo, quando você ia ver o tempo já passou. Então é realmente um momento de uma reflexão maior, eu acho que uma questão do autoconhecimento é fundamental para a gente sair dessa melhor, né? Então é uma participação dessa e acho que é importante que você fale um pouquinho sobre isso. O Fernando está aí com a gente, a Rose também entrou agora, então tem muita gente aí bacana. A Roseni entrou também, beijo, Roseni. Roseni, é isso aí. Ronaldo, eu acho que eu tenho 2 pontos para dizer. Eu tive uma experiência com o meu pessoal de tecnólogos de RH, da Qualitas, que eu fiquei muito, muito surpresa positivamente. Eu tenho uma aluna que ela já assistia remotamente porque ela ficava numa outra cidade. Então, ela era de uma turma que assistia remotamente às aulas. E ela era extremamente tímida, extremamente retraída. Nas aulas presenciais, ela fazia pontuações muito tímidas, pois esta menina se desenvolveu nesses últimos meses. É extremamente perceptível. As notas, o conteúdo, a participação dela. Então, assim, e aí ela mesma admitiu que o desenvolvimento dela de interação possibilitou. Ela falou, se eu entrar presencial agora, eu vou estar muito melhor do que eu estava antes. Olha que legal.
Puxa, que se volte bacana. para o presencial. Isso eu achei bárbaro. É Verdade. uma coisa importante que, assim, foi uma ferramenta que auxiliou, porque às vezes a timidez é muito maior do que a vontade, né, de É, falar. exatamente. Aí isso limita. Exatamente. E, em contrapartida, exigiu muito de todo mundo uma convivência, vai, se você for para o seu lado pessoal, né? Se você for para a sua É, vida diária, exigiu muito mais um convívio que não existia, que é o que você falou. Sabe, você tá a correria, o tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pandemia trouxe uma conscientização de que o tempo é mais precioso do que qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, fique muito feliz quando alguém te dedica tempo. Fique. nossa, esse é o bem mais valioso, né? O tempo é mais precioso, que às vezes eu fico falando assim, eu sou muito de interagir com as pessoas, eu gosto de trazer as pessoas para próximo e eu gosto de estar junto com as pessoas. Então, eu faço muito ponto. Quem me conhece sabe disso. E eu senti muita falta, eu sinto falta de estar com as pessoas agora, sabe? De poder estar Uhum. com pessoas com quem eu É. estava mais Com quem antes, você gosta, né? com quem você gosta. Então, assim, tem muitas variáveis. Eu acho que tem muitas variáveis. Eu acho que os pais tiveram experiências muito únicas com essa É, pandemia. Acho que, além dos professores, né, que a gente falou, então tem os pais, os próprios alunos, as exato. crianças. Eu acho que foi uma experiência única. Tá É, sendo, é verdade. Você tem um percentual aí de evolução do ser humano que você falou para mim, acho que é 3%, né, Ah, que você tinha sim. no momento. É, numa Fala. das lives que eu fiz aqui, eu falei com a psicóloga Fabi Silva, né, que é uma pessoa sensacional também, tem uma empresa chamada Focus Work, né, e ela colocou que apenas 3% das pessoas, né, no geral, vão sair melhores dessa pandemia do que entraram, que vão conseguir se desenvolver, que vão Pouquinho conseguir demais. superar. É muito pouco, não é? É muito Muito pouco. Aí naquele pouco. momento eu falei, puxa, eu quero fazer parte desses 3%. Fui É, procurar um curso de mestrado online para fazer, para entrar já, para me desenvolver. Eu fui fazer curso de autismo, né, que eu tenho um pequenininho que é autista e precisa de uma demanda completamente diferente, né? Ou uhum, seja, sair melhor, acho que depende de cada um, depende de cada um sim. de nós, né? Porque Uhum. tem gente que está ainda, acho que, sei lá, achando que é férias, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não toma café na hora certa, enfim, tá meio que uma bagunça ainda, Não né? conseguiu E criar a uma pessoa rotina vê que, ainda, né? Não criou exato, uma exato. rotina da vida. Exato, exato. E aí você acaba não podendo explorar realmente o que pode ser positivo, como, por exemplo, a criação de memórias afetivas, né? Memórias Uhum. afetivas com as crianças, quando você brinca, quando você desenvolve com elas, coisas que você não fazia, como, por exemplo, hoje jogos de tabuleiro, né? Que as pessoas estão revivendo Eu isso, coisas que na minha infância, né? amo jogar. Jogar o War, a família juntava-se perto de uma mesa para Eu jogar o faço War, parte talvez. de um grupo. Eu faço parte de um grupo que já joga board games. Eu acho muito legal. Olha que legal. Depois você me passa esse grupo aí. Mas o que eu quero dizer é usar, né, realmente esse momento para a gente sair melhor, né? Uma coisa interessante, até estou com ele aqui, teve gente que me ligou, né? A gente está partindo para uma edição 2 já do livro, né? Falando assim, Ronaldo, você escreveu esse livro por causa da pandemia, né? E assim, achando que. Não, na verdade o livro foi lançado no final do ano passado, né? É verdade, é. E essa questão do não ser vazio, ele pegou muito essa questão hoje, né? Por causa da questão emocional. Nossa, Então, é muito as atual, é pessoas muito atual. não têm um fortalecimento emocional, né? Que vai, cara, desencadear em uma série de outros comportamentos, né? Do que eu estou falando? Quando eu escrevi aqui, seja competitivo em um dos caminhos, aqui, em um dos capítulos do livro, eu coloquei lá alguns comportamentos que a pessoa tem que ter para ser competitiva. Uma Uhum. das coisas é procurar fazer atividade física, né? E você vê hoje na pandemia a Sim. importância que a atividade física ganhou. Por várias questões hormonais, é claro, mas principalmente, né, Cássia, o nome do livro é Não Seja Vazio, tá? Esse é o meu livro aí, que foi recentemente lançado, Muito já bom, estamos aí. Obrigado. muito E, legal. e a questão que ganhou um corpo muito grande, né? Olha lá, o Marquinhos já está dando aí, não seja vazio. Mas ganhou um corpo muito grande porque hoje o luxo, né? Vamos dizer assim, ter luxo hoje é você ter uma saúde emocional.
Então, Uhum. eu sei que o tempo é curto, Mara, olha só, já falta 10 minutinhos aí para a gente acabar a nossa Nossa! live, né? Eu não sei se você poderia falar um pouquinho mais daquele mestrado que você terminou sobre logística reversa, é um tema muito Ah, importante. Eu tá. coloquei aí no livro um capítulo que chama Cuide do seu meio ambiente, né? Que fala umas Uhum. outras coisas, mas gostaria de te ouvir, porque o tempo está passando É, muito eu rápido. ficaria horas falando sobre isso, né? Porque o meio Claro. ambiente é uma paixão minha. Eu já trabalhava com isso há alguns anos. Eu já dou aula de logística reversa há alguns anos. Trabalho, inclusive, na consultoria, já fiz alguns projetos. E acabei de fazer um mestrado em ciências ambientais e meu projeto é de logística reversa. E o que é, Muito qual é a bom. preocupação? É a conscientização. Eu acredito muito que a pandemia seja uma resposta do ambiente. Né? O ambiente está dizendo, cara, eu não aguento mais. Para É de me hora de... jogar lixo. Para de me esgotar É, os meus recursos. Então, tem duas fontes de esgotamento. O quanto se explora do ambiente nos recursos e o quanto se joga de expurgo para o ambiente. São duas coisas, é uma ponta na outra. exato. E existem técnicas, a ciência hoje está trabalhando para melhorar isso. Né? Eu fico muito Uhum. preocupada, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora de análise de um coqueiro que foi avariado e que precisa ser arrancado. Me dói o coração Nossa, de ver o coqueiro sendo... E puxa assim, vida. e ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, esse consumismo, a gente tem que rever padrões de consumo, Ronaldo. É, Nós estamos, sabe assim, exato. o que eu preciso e o que Colocar eu aqui um quero, capítulo. né? Olha que Não sei legal. se dá para ver É, isso, é. Aham, você cuida de... É isso mesmo. A gente tem que cuidar. Não adianta querer jogar a responsabilidade por outro. Nós não jogamos o lixo para fora, entendeu? Chega uma hora que não tem para onde jogar. E assim, aí. é uma paixão mesmo. Eu fico muito preocupada com isso. E eu acho que a gente tem que rever o que você precisa e o que você quer. Exato. Nós estamos vivendo num momento de pensar exatamente isso. O ambiente está dizendo o tempo todo para você: para, meu, para, cara, É. que você tem. E aí Puxa, hoje eu Mara, faço projetos para as empresas. Eu trabalho com as ótimo. empresas para projetos de logística reversa, para reaproveitamento de material, para revenda de material, né? Eu também tenho um livro de logística reversa, mas que está esgotado, então eu quero fazer uma reedição, Que legal. então, é uma grande preocupação. Na realidade, é onde eu vou entrar no mercado corporativo para fazer projetos para o reverso. Olha a Cássia, que barata. A Cássia falou assim, ó, a remoção desse coqueiro precisa ter uma compensação ambiental. Tô de olho, hein? Mas é isso Muito mesmo. bom, É isso mesmo. Cássia. Tem legislação Parabéns pela colocação. cuidado com E, isso. Então, é um cuidado a Adriana, mais. E é uma conscientização individual, Ronaldo. Sai de exato, dentro exato. de... Não adianta O querer que, cobrar do governo, cobrar de não sei quem. Se você não adianta ser cobrado do governo, e aí você, todo é, mês você compra todas as marcas, você compra tudo que você quer. Então, né, não é, adianta cobrar de você e não fazer a sua isso, parte. exatamente, isso é tão legal, porque poderia ser uma política pública para desde cedo ensinar isso para as crianças, né? Uma coisa simples, né? Que eu passo para os meus alunos lá. Você separa o seu lixo, você sabe que é o que é reciclado e o que é orgânico, por exemplo. Você tem essa conscientização e muitos não têm. São jovens que às vezes não têm, porque não tiveram essa base, né? Essa construção desse comportamento da sua evolução. Então é um trabalho, acho que para chegar, né, dentro das empresas, e as empresas já estão lá na frente com as questões de ISO, com as certificações, né, que são tão importantes, mas é uma mudança de comportamento de cada um. É como se fosse um tijolinho que cada um fosse Uhum. construindo para a gente ter uma mudança de comportamento da sociedade. Como, por exemplo, tem gente que joga lixo no chão até hoje. E Nossa, assim, é a pessoa não impressionante. entende. Né? É A pessoa não entende que isso vai voltar, que vai entupir o bueiro, que vai encher a sua casa, que vai trazer doença, enfim. É uma questão bem ampla, eu acredito, né? Porque tanto que a gente vê que cada vez mais estão se poluindo mais, terrenos baldios, a pessoa joga, não tem ninguém olhando, joga entulho, Existe né? uma E ali vai exaustão ser, muito grande. O ambiente exato, está, ele não tem mais lugar para jogar.
né? Menos é mais, a As Cássia colocou. disposições finais estão exauridas, entendeu? Não tem mais lugar. E aí, quando você começa a ver números, né? O meu trabalho foi todo Nossa, em cima de número, todo estatístico, e você fala assim, daqui 10 anos a gente não tem ar para respirar, a gente não tem nossa, lugar para jogar. Então, assim, né? é. Puxa É vida, Mara, difícil. olha, falta 5 minutinhos, né? Eu aprendi muito com você hoje aqui, foi Eu realmente uma talvez conversa tinha muito bacana. que bom. Não, você foi ótima. Os nossos amigos aí que estão participando também, elogiando, aqui a Cássia colocou menos é mais. Então vamos ver se alguém tem alguma pergunta, né? De quem está lá participando com a gente aí da live. Se quiser fazer alguma pergunta aí para Mara, se puder contribuir também, fique à vontade, tá? Eu vi algumas Acho que coisas foi que eu falado. não anotei, eu não fui anotando, eu estava preocupada em te expor, não anotei nada aqui das perguntas que apareceram. Se eles Tá. quiserem Bom, repetir. assim, né? Foi falado essa questão aí, como a Cássia falou, menos é mais, né? O pessoal falando do livro, que a Lia a Antônia agradecendo aqui, falou que é excelente obra, o meu livro, ela já leu, que bom, fico feliz. É, o Marquinho participando com a Rosenig, mandando coraçãozinho. O Obrigada. pessoal que está participando. Feliz, eu fiquei Aqui, muito ó, falou da questão da compensação do coqueiro, né? Muito bem. O estou Brant trabalhando para colocando isso, essa é foi a minha ótimo. função, né? Ah, Estão perguntando quando voltam as aulas lá presenciais, o Marquinho. O Marquinho ainda não sei, cara. A gente vai continuar em online ainda, tá bom? Muito aprendizado, o pessoal curtindo. Sensacional. Aguardo os próximos. Falei que era rápido, ó. E aí o é, pessoal já está falando para fazer um próximo, né? a Adriana gente Salvador, marca foi um dia. maravilhoso. Adriana, se quiser fazer uma pergunta aí para Mara, tá? Estamos à disposição. Falta só 4 minutinhos, né? Então, Mara, suas considerações aí finais. Se vier alguma perguntinha, eu já faço aqui na sequência para você. Eu fico muito feliz, eu acho que foi uma oportunidade de a gente expor opiniões, e mais do que opiniões, questões científicas. Nós somos cientistas, né, Ronaldo? Nós somos profissionais É, e vamos atrás das informações científicas, nos baseamos em é, dados, em informações comprovadas, e tudo que a gente fala não é a opinião da gente, é o que a gente é, estuda, a gente busca de conhecimento. exato. E isso é o que a gente espera que nos nossos ouvintes façam. Não ficar É, dando opinião sem consistência. uma Mundo, sementinha, né? opinião todo mundo tem, as redes sociais hoje estão cheias de opiniões, Nossa, né? mãe. Todo mundo É, quer saber mais que o outro. Embasamento é buscar saber o que você exato. está falando. Tem conteúdo, tem contexto, está correto. Tudo que você fala influencia. Então, Impacta, né? que nível de influência você quer fazer? Né? Que caminho você Exato. quer dirigir? Paz, né? Conduzir discussões de uma forma apaziguadora e não Diálogo, né? né? Com É, diálogo, onde você consiga ouvir, falar, ouvir e exato. concluir juntos. Eu acho que isto é uma forma de apaziguar esse mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje. Puxa, Mara, muito obrigado, viu? Parabéns. Realmente foi um Uhum. prazer estar aqui conversando com você. Deixei a lição de casa aqui, então, para você ser mais competitivo, o seu diferencial competitivo passa pela confiança, pela questão dos conflitos que acontecem, como você lida com eles, os seus valores e também os seus controles, né? Como Como que você você faz controlar para poder chegar para no controlar? resultado. Exatamente. Acho que chegou uma perguntinha aqui, deixa eu ver se a Antônia colocou para a gente. A Antônia é minha aluna da faculdade, excelente também. Falou que chegou um pouco atrasada, perdeu, mas eu vou deixar gravado aí para você ver, tá bom, Antônio? A questão da oportunidade de aprendizado, né? Que, assim, ela falou que essa live trouxe uma oportunidade de aprendizado. Exatamente, acho que Que esse é o bom, fico objetivo. feliz por isso, fico feliz. Eu vou deixar salvo aqui, tá? No meu Instagram. Aí, galera que não assistiu, pode estar vendo. E parabéns, viu, Mara? Parabéns pelo seu trabalho. Pelo seu Eu também, eu tenho muito lembro. orgulho do trabalho que você faz, trabalho social que você faz, é muito Sim, sim. valoroso. Eu acho que é um trabalho muito bonito e eu valorizo pra caramba, eu acho muito legal. Ah, legal. Tenho tentado, né? Nesse momento, a Lia que está aqui sempre participou, ajudando. Eu tenho feito distribuição de cestas básicas aí com a minha empresa.
juntando pessoas, né, que têm esse mesmo interesse, né, de ajudar e distribuindo para pessoas que estão mais precisando nesse momento de pandemia, que não estão conseguindo trabalho, às vezes famílias grandes, né? Então, muito obrigado aí, Mara, pela participação, Eu agradecer a que agradeço. todos, né? Falta 30 segundos aí para acabar, mas é aqui, Um ó, o beijo pessoal para mandando um todos. beijo, Beijo para obrigado aos você, Ronaldo. A profissionais, gente marca um outro valeu, dia Mara. e falamos mais. Vamos marcar sim, tá? Vamos ver, pessoal, você acha que vale a pena uma outra live? Vou deixar essa perguntinha aí para a galera que tá acabando o tempo. Vale a pena a gente fazer uma outra live ou não? Quem gostou, quem acha que vale a pena, dá um curtir aí, manda um Sugiro, coraçãozinho. né, A gente está Ronaldo? disponível, tá bom? Sugerir tópicos. Fernando, Adriana, obrigado, viu, pela participação de todos vocês aí. Uma ótima noite, fiquem com Deus, pessoal. Obrigada, Ronaldo. Até mais.